paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 26 de janeiro e agora são 6:30 da manhã. No livro de hoje eu trago 3 versículos, né? Vamos começar aqui por Salmos. Livro de Salmos, capítulo 11, versículo 7, diz assim: Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Amém, amados? Esse versículo a gente entende que aqui está fazendo uma menção sobre o que agrada a Deus, né? Primeiro, Ele ama quem faz as coisas de maneira justa, né? Aqueles que são íntegros, né? Retos, e esses poderão chegar até a face de Deus. Amém, amados? O segundo em livro de Isaías 61:8, que diz assim: Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Profundo, né? Deus está dizendo aqui, né? Ele ama a justiça, ele odeia quem tem maldade, quem rouba, né? A fidelidade dele vai te trazer recompensas, né? E ele faz ainda o que ele coloca a aliança eterna no seu dedo, né? Ele faz a aliança com você, né? Ou seja, um firmamento, né? E último livro aqui, Romanos 1:17. No versículo 17, então, diz assim: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amados, eu vejo aqui nesses 3 versículos, né, que falam em concordância sobre o que agrada a Deus é a justiça, né? Você sendo uma pessoa íntegra, reta, né, tendo integridade. Integridade, certa vez eu já havia falado sobre trabalhos que faz parte, né, da minha rotina. Dentre elas, a gente trabalha com informações, não só informações de clientes, informações que elas são importantes para a consumação dessas informações, ou seja, a informação ela não pode estar nem um pouco distorcida, porque caso contrário isso pode afetar tanto na relação de um cliente para com outro cliente, assim como também de uma empresa para com o cliente ou de um cliente para com a empresa. E qual que é a relação, a intimidade entre essas duas entidades, né? Uma entidade o cliente e outra entidade a empresa, né? Ambos podem ser pessoa jurídica e física, quanto física e jurídica, física e jurídica, né? Essa relação entre essas duas entidades, ela se faz necessário a confiança, né? E a confiança, para que aconteça a confiança, é importante que haja a integridade. Nesse caso das duas entidades, eu sou apenas uma pessoa que repassa a informação de um para outro, né? E a gente trabalha muito sobre a consistência da integridade. A integridade do quê? A integridade da informação, a integridade dessas identidades, a aferição das informações.
E a gente vê que muitas vezes o que acontece no mercado, eu trabalho também com o mercado financeiro, né? E o que acontece é que o mercado, ele assim, se ele sente alguma instabilidade, seja na falta de integridade dessas informações, seja na falta de confiança, ocorre um processo que cada identidade ela recebe uma pontuação, né? E essa pontuação, essa numeração, ela vai para um outro canal, um órgão, né? Acima dessas duas entidades. E o que acontece é que a pontuação ela acaba perdendo, né? Perdendo pontuação. Quanto mais pontuação, maior é a integridade. Quanto menos pontuação, maior é o risco, né? E essas informações, elas meio que se conectam com a comunicação com o mercado financeiro, né? E o que acontece é que mais adiante a gente vê que o que fez essa pontuação perder valor, perder pontos, né? A falta de integridade, né? A informação em algum momento ela faltou, ela se perdeu. Eu não vou dizer que é uma fraude, mas às vezes a pessoa ela coloca informações para se auto colaborar, né? Para se auto beneficiar, e disso esse impacto, né? Da informação que ela não fica consistente, ela não fica íntegra, não fica bem encaixada. O que que acontece? Ela começa a corroer, né? Ela começa a se perder. E quando existe essa corrosão aí da informação, é que nem uma ferrugem, né? Que ela é comida, né? O problema acontece, ao invés dela ter uma pontuação, ela vai diminuindo. E essa pontuação, ela diminui e ela afeta como um todo na vida dessa, seja empresa, cliente, relação, com relação ao mercado, ela vai se desvalorizando, né? Tá, ok, mas o que isso tem a ver com as palavras de hoje, né? Eu vejo que a palavra de hoje, ela está muito firmada sobre a sua consistência para com Deus, né? E quando você olha para essa situação, né, do mercado, que eu expliquei, né, das coisas que eu trabalho, se você olha a similaridade, ela é muito grande, porque se você perde essa integridade, existe a questão de não agradar a Deus, né? Porque Deus é Deus da justiça e Ele ama, né, os que são retos, íntegros, os que são fiéis, os que são corretos, né? Quando eu falo correto, não é você fazer justiça, né? Não é você ser uma pessoa de eu vou corrigir. Não, tem muita coisa que você deve, né, deixar na mão de Deus, né? Eu era uma pessoa, quando adolescente, jovem, eu era uma pessoa que eu era muito assim, eu tinha sede de justiça, né? Às vezes eu via uma situação do qual eu não concordava, ou eu via alguém que sofria era prejudicado de alguma forma, eu ia tirar satisfação, sabe? E disso tudo eu fui vendo que você não consegue se manter ajudando a todos, né? Que eu quero dizer, né? No meu caso, eu ficava muito, eu tinha para mim a dor do meu próximo, né? Assim, uma pessoa que era próxima de mim, ela sofria algum dano, era prejudicada, e às vezes eu entrava no processo, assim, da pessoa, né? Eu ia tirar satisfação com a pessoa que estava o prejudicando, né? Já entrei em briga várias vezes, eu era muito briguento, né? E às vezes isso não terminava bem, né? Acabava até
em briga física, né? Mas a questão hoje é que quando a gente cresce, envelhece, né? A briga ela deixa de ser uma questão meramente física e ela vai para justiça, né? Justiça, quando eu falo, advogados, né? Perdas, danos, multas, enfim, né? E disso tudo, né? Tem hora que você fala assim, vale a pena brigar por tais coisas? Talvez, né? Financeiramente pode ser até que acabe valendo a pena, mas você tem que ver aquele desgaste, né? Tem situações que a gente vê que a justiça ela tem que ser feita por Deus, né? E como é que eu vou conseguir pedir para Deus justiça sendo que eu não sou uma pessoa íntegra, né? Então, a integridade ela é importante porque quando você precisa de algo que você não quer entrar naquela situação de discussão, briga, enfim, né, fazer a justiça, né, entrega para a mão de Deus, né. Aqui, amados, eu não estou dizendo que quem foi lesado, prejudicado, roubado, não deva fazer uma ocorrência, não deva procurar advogado. Não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou dizendo às vezes numa situação, eu vou exemplificar aqui numa situação hipotética, né? Por exemplo, você está num transporte, você está aí no metrô, por exemplo, ou no ônibus, você está para adentrar naquele transporte. O que acontece é que alguém se beneficia lá do tempo, assim, na hora de entrar e joga você para o lado, a pessoa entra, né, no teu lugar, você perde aquela condução, você vai se atrasar, né? O que acontece nessa hora é que você pode até pegar o próximo ônibus, ou seja lá, o próximo trem, o próximo metrô, tentar tirar satisfação, bater boca, ou voltar a empurrar a pessoa de volta, ou puxar ela, né? Enfim. Mas eu acho que em situações assim que ela não vale a pena você entrar numa discussão, não vale a pena você se estressar por aquilo, né? Tenha só, peça a Deus, né, uma justiça. Esse foi apenas um exemplo, né? Tem outros exemplos que são piores, né? Como, por exemplo, eu já tive situação de pagar uma pessoa, né? Honrar, né, o que eu tinha firmado em promessa com a pessoa. E a pessoa, né, chega na hora, ela não te traz o que você desempenhou financeiramente, né? Eu não estou dizendo aqui que não fez nem do jeito que eu queria. Não, a pessoa sequer fez o trabalho, né? E eu poderia, né, acionar advogado, ir atrás da pessoa, mas tem situação que ela é tão assim desgastante que você pega e fala assim, tá, compensa, não compensa, né? Se eu fosse, por exemplo, causar justiça de pessoas que tomam meu tempo, talvez eu teria aí uma situação financeira bem melhor, eu acredito, mas eu acho que o meu estado espiritual, emocional, ele não poderia estar, por exemplo, aqui me dedicando ao reino do Senhor, né? Fazendo as obras para o meu Pai, né? O nosso Pai, o nosso Deus, né? E o que significa isso, né? Que eu não devo correr atrás dos meus direitos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você deve olhar, né? Assim, balancear. Primeira coisa, você sente, né? Você olha a situação, você sente, analisa
aquilo não me fez bem, ok. Ora para Deus, né? Ora, conversa com o Pai, pede para Ele adentrar o seu processo de justiça, né? E as coisas vão ser feitas. Eu vou testemunhar aqui o caso de uma pessoa, que a pessoa me trouxe, não vou identificar obviamente quem é, mas é um grande amigo, né? Uma grande pessoa que eu tenho muita consideração. Essa pessoa, ela trabalhou por muitos anos numa empresa, né? Honrando seu compromisso, sendo fiel ao seu chefe, ao empresário, ao patrão, o dono, que a gente vinha chamar. E que dessa lealdade, o que se acontece é que anos mais tarde, devido até a questão da crise, eu acredito, a empresa financeiramente ela não se desempenhou muito bem. Ela teve situações aí de despesas adversas, onde desequilibrou o caixa da empresa, a empresa ela começou a ter aí problemas, né, financeiros e infelizmente a empresa resolveu, né, demitir esse meu amigo. E o que acontece é que, né, assim, entendendo a situação, ele foi lesado, né, lesado no sentido, ele foi realmente prejudicado, porque ele, mesmo doente, trabalhava, mesmo quando tinha necessidade de força-tarefa, né? Ah, não, tem que vir trabalhar de madrugada, e ele se empenhava. Ou seja, ele dedicou para a empresa, mas a empresa, na hora que ela se sentiu instável com relação ao mercado, o que a empresa começou a fazer? Começou a prejudicar, né, os funcionários propositalmente para as pessoas pedirem conta. Mas assim, esse meu amigo, ele é cristão, né, ele não ia fazer algo, não digo errado, mas assim, algo faltando zelo, né, faltando capricho, pelo contrário. Mesmo diante das situações, ele relevava, do tipo, ah não, acho que hoje o meu chefe ou o dono da empresa estava com estresse, eu vou orar aqui por eles, e não sei o que, né. E assim, né, foi conduzindo sob mansidão, né. E anos mais tarde, né, anos não, questão de meses mais tarde, ele sofre uma calúnia, né, ou seja, uma denúncia sem verdade, acabam punindo ele na empresa, é como se ficasse de suspensão, aí disso não tem mais, vai fracionando, né, a frequência do trabalho, até que chega num ponto que justificam a demissão por justa causa, acabam demitindo, acabam o prejudicando, né? E diante dessa situação, eu olhei, eu falei assim, bom, eu acho que você tem que, de fato, procurar os seus direitos, né? Desde que você tenha registro, né, desses direitos, do que lhe foi feito, né? E, assim, apresente, né? Apresente primeiramente para Deus, porque Ele é o Pai da Justiça, né? E Ele, como nosso Pai, né, Ele vai intervir, ele vai te trazer uma solução, né? E assim, a solução veio até que rápida, né? Porque questão de meses, a coisa toda se movimenta de uma maneira sobrenatural. Aquilo que era tristeza no coração do meu amigo se torna alegria, né? E por que eu testemunhei tudo isso, né? Com relação a esse meu amigo, né? Porque eu vejo que isso assemelha muito à nossa vida, né? Às vezes você olha assim e fala, meu, um exemplo, tá? Para mim tem algumas situações que o atual governo, quando eu falo governo, não é o governador, né? Em si, eu estou dizendo a situação como um toda do país, né? Muita coisa eu não concordo, né? Do que o governo atual ele tem feito, né?
E a minha questão é que, assim, eu vejo muito pelo coração da pessoa que está lá na frente, sabe? Uma coisa é você verbalizar. Ah, porque eu vou lutar em prol disso, em prol daquilo, fazer isso, fazer aquilo. Ok, isso são promessas. Promessa qualquer um faz. Honrar a promessa que é a diferença, né? E aí eu vejo, né, situações de calamidade mesmo em algumas cidades, alguns estados, a falta da amabilidade, a falta da compaixão. O que eu vejo é que aquilo não me parece uma postura cristã, né, no sentido de vou me colocar aqui no lugar do próximo e tal, né? Aqui eu não estou dizendo que o outro governo era perfeito, mas eu via indicadores pela postura, né? Indicadores são o quê? São pontos de referência que eu via numa pontuação maior e mais compatível com a questão bíblica, né? Do que a questão atual, né? É muito difícil a gente falar, né? Aqui não é um julgamento, eu apenas estou externando o meu ponto de leitura, né? E eu acredito que Deus ele tem misericórdia de mudar, né? E assim, é difícil eu aceitar muita coisa, sabe? De ver, né? Às vezes muitas pessoas que eu converso têm o hábito de falar essa roubalheira, essa. Eu procuro não falar muito dessa forma, sabe? Roubo, né? Quem sou eu para julgar, né? Por mais que a gente veja o desequilíbrio de caixa financeiro, eu só posso citar sobre roubo se de fato eu tiver no processo investigativo, um processo de análise, num processo que foi a mim atribuído para eu, né, fazer algo, né? Mas uma coisa que eu posso fazer é perguntar para a pessoa se a pessoa acha que ela está certa ou não. Tem gente que descaradamente vai mentir, né? Ah, não, eu tô certo. Ah, ok. Então, a questão da justiça aí, se ele acha que ele tá certo, é entre ele e Deus. Né? Eu não sou ninguém para tá, né? Agora, pessoas que me fazem o mal, eu tenho o direito de recorrer a outros meios, além do meu pai, né? Além de Deus. E Deus vai me orientando, né? Faz assim, faz essa. Eu vou dar um outro exemplo, né? Certa vez, eu estava com uma pessoa num horário muito corrido, que era o horário do almoço. E durante o almoço, o que aconteceu? Eu estava empenhado numa conversa, num atendimento, só que eu estava numa ligação. E o momento do almoço, portanto, eu não conseguia dividir a atenção entre o almoço e o telefonema. E o que acontece é que eu dei prioridade para o telefonema porque tinha uma situação que estava com um problema, meio que dependendo da minha interação, dependiam de mim, né? Eu tinha que fazer uma análise, um julgamento para poder dar sequência, né, na tratativa. E aqui no almoço, que era um almoço, era um horário comercial, não era um almoço de festa nem nada, era um almoço rotineiro, né? Eu não consegui dar devida atenção, né? E que disso, para poder almoçar rápido, a gente tinha tomado a decisão de comer na praça de alimentação, que é mais rápido, né? Senta, come e já vai embora, né? Então, o que aconteceu nesse momento, né? Na hora de começar a se alimentar, enquanto eu comia, eu estava com o telefone, né? Conversando, dialogando. Era uma situação emergencial, eu precisava
apoiar, né, quem tinha me ligado. E o que acontece é que encerra o almoço, né, e a gente sai para ir para outro destino, e que durante a saída, assim, a gente já tinha andado acho que uns 400 metros mais ou menos. A pessoa lembra que se deu falta, né, do telefone, do celular, né. No meu caso eu tava com o telefone direto, né, na orelha e tal. Aí eu falei assim, olha, eu não vi o teu celular, né, não tá no bolso, não tá na mochila, não estava, né. Falei, bom, vamos retornar para onde nós estávamos comendo, né. E nisso o dono do celular, a pessoa que estava comigo, já saiu correndo, foi lá olhar o aparelho. E de lá não encontrou, né, obviamente, né. E aí, naquela praça de alimentação lotada, a gente não sabia, né, quem que pegou o aparelho, né. Não, peraí, né, eu já tinha terminado a ligação, aí eu falei, eu vou ligar pro seu número. Aí disso não encontra da caixa, né. Eu falei, Deus, nos ajude, né, faça justiça, porque o aparelho foi roubado, né. E a pessoa meio que perdeu acho que, não vou dizer o equilíbrio emocional, mas acho que ficou desesperado, né, porque o telefone contém informações pessoais. E disso começou a interagir nas mesas, né, viu o aparelho, estava aqui. Eu falei, bom, ninguém vai saber, né, até porque São Paulo, né, praça de alimentação, ninguém te conhece, como é que vai, né? Vai lembrar, né? Não lembrou. Aí disso, pedi para Deus, comecei a orar, né? Vendo a situação, olhando para as pessoas e orando para Deus, porque eu não sabia o que fazer. E disso, eu olhei para o teto e tinha câmera de vigilância, né? O que eu fiz? Eu fui até a administração do shopping. Chegando lá, eu falei assim, eu quero falar com a coordenadora ou a coordenação, né, do local, do shopping, né, de segurança. E aí quem me vem é a coordenação da administração, né? Era uma senhora. Eu falei, por acaso a senhora coordena o pessoal da limpeza ou dos funcionários que ficam em torno lá da segurança da praça da alimentação? Ah, sim, eu coordeno o pessoal da limpeza. Eu falei, então, não estou acusando que foi alguém da limpeza ou alguém lá do shopping que retirou, mas o primeiro passo que eu queria dar é ver com a senhora se é possível de localizar, né, o aparelho que acho que distraidamente estava na bandeja na hora que foi colocar lá para a questão de dispensar o lixo, né, e descartar o lixo. Eu acho que havia um aparelho na bandeja, mas a gente não está conseguindo localizar, a senhora consegue nos ajudar? E foi, né? Ela foi conosco e tal. Aí chegando lá, interagiu com as meninas da limpeza. Eu não quis interagir diretamente, né? Pedi para essa coordenadora interagir. A coordenadora voltou para mim e falou assim, eu não controlo, ninguém sabe do aparelho. Falei, tudo bem, então o próximo passo agora é eu procurar a coordenação da segurança. Considerando que o shopping tem a obrigatoriedade de filmar e apresentar para nós aqui. Se vai conseguir ou não é outra história, mas eu vou tentar, eu vou procurar os meus direitos, né? E disso o que a coordenadora fala? Ela fala assim, deixa eu tentar novamente, só que eu vou falar com uma outra equipe. E aí conversou lá com o pessoal da outra equipe, da limpeza, talvez ela deva ter pronunciado, aquele rapaz vai acionar a segurança e tal. Aí ela viu que aquilo ia dar mais trabalho, né, a coordenadora, e disso o que acontece? A pessoa que havia abstraído o aparelho, né, havia pego para ela, né, a pessoa aparece, né, aparece com o celular.
celular estava de fato desligado, né? Então eu já entendi a má intenção da pessoa. E o que acontece é que a pessoa que estava comigo, que perdeu o aparelho, começou a conversar com a pessoa. Não, tá errado, que não sei o que não sei o que. Eu falei, de fato tá errado, eu entendo, né? Só que dava para ver que o sentimento estava indo à frente do que deveria ser conversado, né? Eu falei, me dá licença um pouquinho, né? Deixa eu conversar aqui. Eu conversei com a pessoa que havia abstraído o aparelho, havia subtraído, né, na verdade, o aparelho. E eu falei assim, olha, esse aparelho aqui que a senhora pegou, eu acredito que se a gente fosse analisar pelo preço de mercado, é um preço insignificante. Não sei quanto que a senhora ganha de salário, a senhora trabalha, eu vejo que a senhora tem até aí uma aliança, né? Deve ser mãe de família, ou pelo menos esposa, né? A primeira coisa que eu pensaria no seu lugar é sobre com que cara eu chegaria em casa em dizer que eu fui demitido, né? Com que cara que eu chegaria? Talvez você não tenha coragem de falar a verdade, né? E que disso, né, você vai faltar com a verdade, vai falar que foi demitido, que não sei o que, mas não vai explicar o porquê, sendo que você que estava errado, né? Bom dia, Rei, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? E que disso você vai ter que, né, de novo, refazer, né, a fala, não vai poder contar a verdade, né? Mas para mim o maior problema não é só isso, o maior problema é que você, além de você ter feito algo errado aqui, né, você obviamente deve estar envergonhado porque a verdade apareceu. O problema agora é você para com as pessoas que você trabalha. Como é que vai ficar a sua reputação, sua relação? Você danificou a imagem, né, dos seus amigos de trabalho, de acordo com o que você fez aqui. Você prejudicou pessoas que são inocentes, né? Então, você cometeu aqui um ato para se beneficiar por algo tão insignificante, né? Perante o que você tem, né, com relação às outras pessoas. E disso eu não sei o que vai acontecer agora com a senhora, né? Se vai ser demitida, se vai ser punida. Que isso aí, né, entre você e tua empresa, mas eu no seu lugar ficaria preocupada, né? Porque você não vai poder contar a verdade, né? Você vai falar o que aconteceu aqui nesse momento, você vai contar para sua família, eu acho que você não vai ter coragem, né? Ah, não sei o que, não vou falar, não vou ser isso, eu falaria. Assim, eu até falei, né, ó, eu lembro que a parte principal da conversa foi assim, se você não falou a verdade por um produto que não te pertence, você tirou de outra pessoa, e você desligou, porque se você tivesse coragem, você falaria, atenderia uma ligação, eu realmente peguei pra mim, né, pra não falar outras palavras, né. Não, você não teve coragem, né? Você desligou. Isso é covardia, né? E diante do que está acontecendo aqui, você não vai ter coragem, né? Eu só falei assim, você não vai ter coragem, né? Ou seja, eu não é que eu estava julgando, eu estava me baseando no comportamento que a pessoa já tinha tido, né? E conversando nessa calma que eu estava conversando com a pessoa. Por dentro eu estava irritado, sim, mas, né, eu falei, tem situação que não adianta a gente brigar, discutir, elevar o tom de voz, né? E o que eu tinha feito, né? Tinha confiado para Deus. Eu falei, Deus, apareça a verdade aí. E Deus revelou naquele momento. Foi uma questão, tinham inúmeras variáveis para a verdade não acontecer, mas aconteceu, né? E falando nesse tom de voz, nessa calma, conversei com a pessoa. Falei, a senhora vai ter que se retratar com a tua coordenadora. Primeiro de tudo é pedir desculpas, né? Perdão pelo que você fez
não a mim, né? Não a pessoa que é dona do aparelho, mas você deve se portar diante da sua chefe, pedir perdão para suas amigas. Todas passaram carão, né? Vergonha por causa da sua imprudência. Você está sendo uma pessoa imprudente, né? E, né, que Deus te trate, né? Então, tem situações que, óbvio, não é sempre que dá para fazer isso com tudo que acontece, né? Tem situação que você não vai ter formas de você pedir apoio, né? E você tem que entregar na mão de Deus. Foram dois exemplos, né, amados, que eu trouxe hoje. Eu acho que, assim, quando você está sob, né? Não sob, né? Quando você é sob a tutela de Deus, quando Ele está cuidando de você, todas as coisas são acrescentadas. E é isso que o versículo explica, né? Que às vezes a gente tem eu tenho sede de justiça. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser justo, né? Que é, por exemplo, até nesse detalhe, eu vou cortar aqui um pedaço do bolo, por exemplo. Eu não gosto muito de doce, mas se tem bolo, por exemplo, vai cortar. Eu acho que é um exemplo bem usual aqui, né? Cortar as fatias por tamanho por igual, né? Para ser justo, né? Para todo mundo. Entrega, né? Quem quer repetir o segundo pedaço, vai dar direito a todos repetir o segundo pedaço. E assim sucessivamente, né? Bom, sobre as questões que a gente conversou hoje, que o tema principal foi a justiça, que Deus é o Pai da justiça, Ele ama a justiça, né? Então, Ele também gosta daqueles que são leais, né? Aqueles filhos que são corretos, aqueles filhos que, né, eles fazem as coisas sem sabotar. Sabotar até no detalhe mínimo, assim, né? Eu vou ficar aqui, me retirar para eu não ser aparecido, para eu não ser escalado, para eu não ser demandado. Isso é sabotar, né? Ou até mesmo, né? Eu vou estacionar aqui, né? Que ninguém tá me vendo, eu vou parar aqui, né? E a verdade aparece, né? Então, eu vou contar um testemunho rápido que vocês vão dar risada. Sabotar, né? Uma vez eu sabotei, né? Eu tava no trânsito e tinha um lugar lá que eu tinha que descer para pegar um produto, tava lotado de carro, um bairro lá que não tinha acostamento, não tinha estacionamento, não tinha nada. Até em torno da praça não tinha espaço. Aí eu falei, como é que eu vou fazer aqui? O único lugar que tinha lá era faixa amarela. E o que o Lucas aí faz, né? O cidadão vai lá e para na faixa amarela. E disso veio uma motocicleta um vigilante de trânsito, um marronzinho, né? Ele me dá um toque, né? Educadamente, ele fala, olha, o senhor não pode parar aí. Eu tentei contra-argumentar, não, eu só vou pegar o produto aqui do lado. Não pode. Não, então, né? Será que só por 2 minutos? Não, ou seja, não teve negociação. Eu falei, tá bom, né? Então o que eu fiz? Eu saí da faixa amarela. O que acontece na sequência? A moto, ela sai também. Aí o que o cidadão aqui pensou, né? Bom, eu vou dar a volta no quarteirão, vou parar onde eu queria, né? Mesmo o cara dando o toque que não era para parar, eu vou e paro. Saí do carro, na hora que eu tô saindo, o cara me buzina. O vigilante do trânsito, ele também fez o percurso, né? Acho que ele se escondeu em algum lugar, ele apareceu de novo. Ele só falou assim, olha, como você me perguntou e tal, né? Eu vou voltar a te falar, senão eu já estava te canetando. Eu não vou aplicar a multa, mas se você não retirar esse carro daqui agora, eu vou ter que tomar uma providência, né? Eu voltei dando risada, obviamente, né? Entrei no carro envergonhado, pedi perdão para ele, né?
Falei, olha, não tem vaga. Eu falei, eu sei, por isso que eu sabia que você ia voltar. Hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei muito envergonhado, né? E eu pedi perdão para Deus, né? Porque eu menti para a pessoa, né? Eu fiz que ia fazer uma coisa, não fiz e voltei a fazer o errado, né? Tudo isso eu estou relatando porque essa é a vida nossa, né? Frequentemente a gente tem isso. Você faz uma coisa, né? Tem um acordo com Deus, faz, vai. No meio do processo você volta atrás, né? Você volta e faz a sua vontade. O que acontece é que o pai puxa a tua orelha, né? Então, estou relatando aqui com um pouco de humor, né? Essa questão, mas a questão principal aqui é para que a gente venha aumentar a nossa fé, amém, amados? Então vamos fechar essa oração, encerrar aqui, colocando, né, para Deus o nosso momento. Hoje, logo mais eu tenho uma reunião, por isso até que eu comecei antes. E eu vou já encerrar então, tá bom, amados? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo momento, dia de hoje. Obrigado por esse dia que inicia, Senhor, essa live, esse nosso momento, esse nosso tempo com o Senhor sagrado, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje e colocar aqui, Senhor, o reconhecimento dos nossos pecados, o reconhecimento das nossas limitações, o reconhecimento das nossas imperfeições. Senhor, eu quero te pedir, papai, perdão por tudo que eu cometi quando te entristeceu, quando não te agradou, pelos atos cometidos intencional ou não intencional, Senhor. Eu peço perdão, Pai, para que eu possa receber o sangue do verdadeiro Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Nos limpe, Senhor, nos tire do pecado, dessa impregnação, e que a gente possa entrar em Sua presença, Senhor. Senhor, cubra com sangue, Pai, da ponta da nossa cabeça à sola dos nossos pés, para que a gente se mantenha em linha conforme a Tua vontade, Senhor. E sabendo pela ministração de hoje que nos foi falado sobre a justiça, que é um dos pontos que te agrada, que te causa alegria, queremos, Pai, ser filhos íntegros aqui, reunidos nessa oração, colocando diante das Tuas mãos também todo aquele momento que a gente passou a dificuldade, passou a irritação e a gente sente que foi prejudicado, sente que foi injustiçado. Por isso, papai, sabendo que o Senhor é o Pai, o dono da verdade, o Pai da justiça, traga sobre nós, ó Pai, a sua liberação da justiça, Senhor. Faça a justiça, Pai, conforme a sua vontade, Pai. Sabemos que muitas vezes aquilo que nós desejamos não é o que o Senhor deseja. E quando houver esse sentimento, que o Senhor nos mostre, Pai, que a nossa falta de discernimento nos falta ou até mesmo nos condena por uma situação que não está de agrado contigo, Pai. Está contrariando a sua vontade. Então, revele a nós, Senhor, a sua verdade, a maneira como o Senhor tem nos preparado, tem nos ensinado. Tudo isso entendemos que faz parte de uma missão. Queremos mais dessa intensidade, dessa intimidade contigo, Pai. Por isso, papai, guarde-nos, Senhor, à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda. Traga os seus anjos para nos blindar, para nos tornar invisíveis perante os olhos dos inimigos. E que a nossa vida, Senhor, que está sendo consagrada para Ti, Senhor, mais e mais ela venha a ser utilizada como seu instrumento, como sua ferramenta, e que a gente venha fazer conforme a sua ordenança, Pai. Por isso, papai, traga-nos discernimento, cubra-nos, ó Pai, com o entendimento do Seu Santo Espírito, Senhor, o Santo Espírito que habita e aviva em nosso tempo, em nosso ser, que mais e mais o Teu preencher venha estar conosco, nos dando entendimento de todas as coisas que acontecem. Traga também, Senhor, uma experiência audível, Pai. Não só audível pelos ouvidos, mas que a gente também sinta, assim como o Senhor fala comigo através do Espírito Santo, com cada um aqui nesta oração, Senhor, eu peço essa experiência, esse crescimento espiritual, essa intimidade,
com o Senhor mais e mais na vida de cada um, Pai. Que ao eles ouvirem, eles sintam a sua vontade, Pai, e façam conforme a sua ordenança. Ao respirar, Pai, que seja entrado um fôlego de renovo, uma nova vida, um novo momento, um momento de paz, um momento de fé, um momento de gratidão. Tudo isso venha preencher através do seu Santo Espírito, venha habitar no templo de cada um, com cada um aqui, Senhor. E ao externar, Pai, palavras que sejam proliferadas, palavras de bênção, palavras de compaixão, de amabilidade, palavras que o Senhor se agrada, Pai. Que também o Senhor traga justiça para aqueles que clamam, Pai. Tragam e façam justiça conforme o Senhor está lapidando a cada um de nós a todos os dias. Obrigado, Papai, pela liberação de mais um dia, porque o Senhor está nos concedendo mais um dia de vida, mais um dia com saúde, mais um dia de poder te adorar, te agradecer, te agradecer e engrandecer, Pai, e fazer as coisas para o Teu reino, Senhor. Dessa forma que nós colocamos esse momento da oração, também orando pelos nossos familiares, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, as coisas que o Senhor nos tem delegado para cuidarmos, para que a gente seja sempre zeloso e grato também, Senhor. Agradeço também, Senhor, pelo momento que cada vez mais o Senhor tem trazido intimidade, nos revelado, nos mostrado. Cresça, Santo Espírito, em nós, traga-nos mais essa união, essa sede de estar caminhando aqui todos os dias contigo, Papai. Agradecemos, Pai, pelos teus anjos que nos protegem, os teus anjos que nos guiam também, têm feito todos os dias o trabalho como exércitos de ti, Papai. Agradecemos também pelo sangue de Jesus Cristo, porque Jesus esteve lá, né? Jesus esteve lá na cruz, comprando os nossos pecados, tirando a gente da condenação. Obrigado, obrigado por tudo. Queremos colocar esse nosso dia consagrando dessa maneira, em concordância. Eu coloco essa oração em tuas mãos, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, que o seu dia seja maravilhoso, seja um dia de fé, né? Lembre-se, né? Deus é o Pai da justiça, né? Vamos colocar hoje o nosso dia consagrando para Deus tudo que a gente venha fazer, sempre, né? Pedir a orientação dele para ver a concordância, né? Ver se ele está realmente te conduzindo para essa direção, né? E que tudo isso venha para você ter mais e mais intimidade, em nome de Jesus. Amém. Abençoado dia, fiquem com Deus.